Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. A oração de Jesus sobre nós, o nosso chamado, o discipulado e a traição. Tudo isso está no Evangelho de hoje. Irmãos e irmãs, a igreja ela é fruto do desejo de Jesus, de um desejo tão profundo que se transformou em oração. A palavra de Deus diz que Jesus subiu a montanha para rezar, passou a noite toda em oração a Deus, e como fruto dessa oração, ele escolhe 12 entre um grupo de discípulos grande que Jesus tinha, que são os 12 apóstolos. Às vezes a gente fala assim, os 12 discípulos. A gente entende que é os 12 apóstolos, mas não é a expressão mais certa, porque Jesus não teve 12 discípulos, Jesus teve muito mais do que 12. Dentre os 12, ele escolhe 12 apóstolos. Veja, ele escolheu, ele quis, ele intercedeu. Mas na oração de Jesus não estão só os 12 apóstolos. Estamos cada um de nós. Naquela noite em oração, Jesus viu cada um de nós. Na noite, depois, 3 anos depois, na noite da agonia, lá no Getsêmani, no Horto das Oliveiras, na Quinta-feira Santa, quando Jesus reza e vai suar sangue, ele reza pela igreja, no mundo, na história, rezou por você, rezou por mim. Agora, a oração de Jesus, para ter fruto em mim, precisa que eu também reze e que eu não deixe de ser discípulo dele, porque agora sou apóstolo. Vem ali então a lista dos 12, né? Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Bartolomeu, mas assim, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Então vamos pensar isso aqui. Judas ganhou de Jesus um presente maravilhoso, o presente do apostolado. Discípulo, que agora também é apóstolo, representante, testemunha. Qual foi o fruto do apostolado na vida de Judas Iscariotes? A perdição, a traição. Porque nós, seres humanos, somos terríveis. A gente não pode receber um elogio, a gente não pode receber meia distinção social. O que é distinção social? É quando você deixa de ser Zé Ninguém e vira Zé Alguém. Então Judas, qual Judas? O nome Judas no tempo de Jesus ele era muito comum. Qual Judas? O Judas lá da igreja. O Judas da igreja. Pronto, então o Judas, deixou de ser um Zé Ninguém. Ele virou alguém. O que acontece com a gente quando a gente deixa de ser um Zé Ninguém? A gente pega uma máscara, um personagem, para defender o nosso ego. É isso que acontece. Basta elogiar um pouquinho, vira uma mala sem alça. Basta perceber que tem um dom, um talento, uma capacidade humana e espiritual, as duas coisas não importam, fica uma mala, fica vaidoso. E todo vaidoso é fechado, não me rela, não me toca. E aí, meus irmãos, esse processo espiritual existe entre nós. A pessoa ela era fervorosa, a pessoa ela era, vamos dizer assim, um tanto quanto sedenta das coisas de Deus, né? Aí agora, por causa disso, ela recebe uma distinção social dentro da comunidade, um cargo, alguma coisa para fazer, às vezes muito simples, mas que coloca ela num degrauzinho acima daquela pequena ou grande multidão. Pronto, você não pega mais para nada. Por exemplo, a gente faz seminário de vida no Espírito Santo, a gente faz um retiro, um encontro, seja ele qual for, um pouco diferente, fora dos protocolos, né? Anjo de acampamento não vai 2 ou 3. Ministro de Eucaristia, só se tiver missa e a gente tiver que escalar, senão não vai. Catequista, nenhum. Cantor, se tiver na escala. Tudo na igreja que é fora da escala e do protocolo, tem gente participando, a multidão dos discípulos.
Mas muitas pessoas que participavam não participam mais, porque agora ele é ministro, porque agora ele canta, porque agora não sei o quê. Porque é um negócio com isso de trabalhar, do fazer. Quantas pessoas não se sentam aos pés de Jesus porque ganharam uma função e perdem de verdade o gosto de ouvir, porque de fato creem que não precisam disso. Eu não preciso, eu já sirvo em tal coisa, eu não preciso, eu já faço tal coisa. E quem é que mais dá trabalho na cabeça de um padre? Quem é que mais envergonha a igreja? Todo mundo que trabalha para a igreja. Por que foi chamado para trabalhar para a igreja? Porque aparentava ser bom discípulo. E por que agora dá trabalho para a igreja? Porque fica apóstolo e esquece de ser discípulo. E isso é no Piquiri, isso é em qualquer lugar. Isso é em qualquer lugar. E aí, meus queridos, vamos olhar para o Judas Iscariotes. Ele foi desejado, será que Jesus errou? Ele foi escolhido, será que Jesus era cego? E claro que Jesus enxergou em Judas Iscariotes o santo que estava ali dentro. Mas aí diz a palavra que Jesus desce da montanha com esses 12, e quando chega na planície, já tem muitos outros discípulos, tudo sem nome, a gente não sabe quem são, tudo sem nome. E grande multidão de gente, que não é nem discípulo, é a multidão mesmo, né? Vieram da Judéia, de Jerusalém, Tiro, Sidônia, vieram fazer o quê? Vieram fazer aquilo que inclusive quem é apóstolo tem que fazer. Vieram para ouvir Jesus. E talvez esteja aqui o que aconteceu com o Judas Iscariotes. Ele não consegue mais ouvir Jesus. Você conhece gente que não consegue ficar parado? Tem gente que não consegue ficar parado. Tem gente que sempre diz um sim a Deus e à igreja, desde que seja para trabalhar, nem que seja 20 vezes por ano. Ele vai todas. Mas se for para trabalhar, se for para sentar, escutar, rezar, E será que talvez, eu estou fazendo uma especulação baseada nas experiências humanas que a gente tem da gente mesmo e dos outros. Será que não foi isso que aconteceu com Judas Iscariotes? Enquanto está todo mundo ouvindo Jesus, Judas está fazendo o quê? Coordenando o quê? Atrás de pegar cadeira para quem? Atrás de tirar foto para quem? Entende? Esperando o quê? Talvez não, a gente sabe pelo Evangelho de João, na Bíblia que você não lê, que Judas era responsável pela sacolinha da coleta. Então vai ver que enquanto Jesus fazia a homilia, Judas estava no banheiro, Judas estava tomando água, Judas estava no zap, esperando a hora dele passar com a sacolinha da coleta. Não é que ele não vai passar com a sacolinha da coleta, ele vai, mas ele não escuta. E aqui está, meus irmãos, Jesus mesmo diz, a quem muito foi dado, muito será cobrado, da parte de Deus. Ora, se Deus cobra mais a quem ele deu mais, o diabo cobraria menos? A quem muito foi dado, a gente poderia criar uma frase então. A quem muito foi dado, muito será tentado. E estava lá Judas, no mundo da lua, achando que as conversas não eram com ele, esperando a hora dele passar com a sacolinha da coleta. E se tornou o traidor. Veja, ele nem era traidor, foi se tornando traidor. Talvez porque parou de ouvir. Aí diz, vieram para ouvir Jesus, vieram para serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, por demônios, e como é que São Lucas sabia que ali tinha gente então, que não foi só para ouvir, nem para receber a cura da perna, da mão, do ombro, do caroço, mas aquilo ali estava atormentado por demônio? Ora, porque quando Jesus chegava perto, ou a pessoa chegava perto de Jesus, ela caía espumando no chão. Olha que vergonha. Aquela hora que a pessoa acorda assim, ela não sabe, meu Deus, o que eu fiz, o que eu falei? Mas por que não tinham vergonha? Não tinham vergonha porque não tinham máscara, não tinha personagem, eles não são ninguém, eles não têm nome. Será que Judas às vezes não olhava pessoas que chegavam perto de Jesus, e porque chegavam perto de Jesus, caíam no chão gemendo, espumando, virando o olho para trás? E será que com isso Judas, a cada vez que Jesus passava, ao invés dele dar um passo à frente, ele não dava um passo atrás, pensando assim, Deus me livre, vai que eu caia também, faça esse papelão? Não, Deus o livre. Eu lembro quando eu cheguei aqui na paróquia, numa tentativa de
trazer algumas pessoas a mais para a igreja, a gente fazia muito aquelas missas por cura e libertação com o passeio do Santíssimo. Aí de início, podia ser qualquer dia de semana à noite, ficava a gente para fora. E como todo mover espiritual primeiro de Deus, né, a coisa é extravagante mesmo que a gente não queira. Aí o Santíssimo passava, era aquela gritaria, cai no chão, um monte de repouso. Aí começou a diminuir o tanto de gente que vinha na igreja. Começou a diminuir. E aí o que muita gente falava? Eu ir lá, vários vinham, comungavam e dava no pé, não ficava para adoração. Porque o que se dizia? Vai que passa perto de mim e eu caio assim também e começa a dar esses gritos aí também. É bom, sinal que você vai sair algo ruim de você. Mas o que vão pensar de mim? Então deixa eu engolir o meu capeta, né? Deixa eu engolir o meu demônio, guardar bem ele comigo e ir para o quinto dos infernos com ele. Melhor ir para o quinto dos infernos com o demônio do que passar vergonha na frente da fulana, linguaruda, para depois ficar falando de mim lá que eu caí na igreja. Vamos trazer isso, meus irmãos, para absolutamente tudo na nossa vida. Quantas são as pessoas que não sabem pedir ajuda? Quantas? Quantas pessoas? Todo padre atende pessoas que não são da sua paróquia. Todo padre atende pessoas que não são da sua paróquia. Aí as pessoas vêm atrás da gente, né? Aqui porque são de lá. Aí vem aqui atrás. Aí vem aqui, já não tem mais o que fazer. O casamento já foi, sabe? Aí já acabou tudo. Aí você pergunta assim: por que você não pediu ajuda lá para o teu padre? Não, porque eu sou tal coisa na paróquia, fica chato, né? Então você para. Então se afunda. Então se perde de vez na vida. Então se enterra de vez no pecado. É que fica chato, né? Aí você conversa com o sujeito, você fala: meu amigo, você precisa ir no médico, você precisa tomar uns tarja preta. É urgente isso. Não, mas aí fica chato, né? Imagina, o que vão pensar de mim? Então morre. Essa vergonha, esse personagem a ser defendido, que foi talvez o que Judas fez. A Bíblia vai dizer que o problema de Judas era qual? Dinheiro. Lá no Evangelho de São João, Judas era ladrão. Ele era o responsável da bolsa, da coleta e roubava as coletas. Está no meio do Evangelho de São João. Está 2 anos antes dele trair Jesus. E todo mundo já sabia, já tinha pego no ar que o Judas tinha um problema, né, com aquilo ali. Só que Judas viu como Jesus tratava os ladrões. Judas viu como Jesus tratou Zaqueu, o ladrão. Judas viu como Jesus discipulou Mateus, o ladrão. Por que não deixou acontecer com ele o que viu que Jesus fazia e fez na vida dos outros? Vaidade. Quantas vezes eu escuto assim? A ilusão do povo é muita, né? Aí escuta assim: mas você é de onde? Eu sou da cidade tal. Certo, aí a pessoa se abre, chora, a gente escuta, acolhe, reza junto. Por que você não procurou lá? Por que você não vai lá? Um motivo: o que vai pensar de mim? Segundo motivo: esse aqui é um barato. Com o meu padre lá, ele é tão simples, ele não é igual ao senhor. Traduzindo, fala sem parar. É isso que a senhora quis dizer. É isso que o senhor quis dizer. Aí você escuta a pessoa e se pergunta: mas de onde é que você tirou? Primeiro, que você merece coisa melhor. Segundo, que você precisa de coisa melhor. Teu caso nem é tão complicado. Terceiro, é uma vaidade isso. Então, primeiro, o que vão pensar de mim. Segundo, tem que ser o especialista. Gente, o ser humano, o ego humano, gente. E eu tenho ego, e você também. Nosso ego é nosso maior inimigo. Não pense você que o maior inimigo da humanidade ou seu seja o próprio Lúcifer. Não é. É essa coisa chamada vaidade. Nós temos uma vaidade em nós que nós precisamos aprender a identificar e contrariá-la sempre e toda vez. Você, analfabeto de Bíblia que é, vive de jargãozinho de esquina, diz assim: os humilhados serão exaltados. De onde é que você tirou isso? Está escrito em lugar nenhum que os humilhados serão exaltados. Onde está escrito isso? Os humilhados serão mais humilhados ainda. Isso é o que a vida mostra. Jesus disse: quem se humilha. Tem diferença entre eu me humilhar e entre eu ser humilhado. Quem é humilhado é só humilhado.
quem se humilha será exaltado, porque se humilhou a si mesmo. Nós temos muita dificuldade de nos humilharmos a nós mesmos. Então a gente precisa de outro padre, de um padre melhor, porque a gente se sente a última bolacha de um pacote que nem existe. Porque a gente se sente especial demais. Então veja, quem se humilha será exaltado por Deus, porque Deus está vendo a humildade. Os humilhados serão exaltados. Por que foi humilhado? Foi humilhado justamente, muitas vezes, porque nunca se humilhou. Porque sempre fugiu daquilo que é muito humilhante. Porque é humilhante a confissão. É humilhante pedir ajuda. É humilhante abrir o coração para alguém e dizer que está fracassando em alguma área ou várias áreas da vida. É humilhante. Então muitas pessoas estão humilhadas porque não se humilharam antes. E humilhar-se a si mesmo nos protege da humilhação pública. E muitas pessoas vão para a humilhação pública porque não se humilham a si mesmo. Aí você pergunta, como é que você está? Você está bem? Não, está tudo bem. E por que não fala a verdade? Porque é humilhante falar a verdade. Não está tudo bem, comecei a fazer bobeira de novo. Não estou legal. Não, é humilhante falar isso, né? Que vergonha, né? Então não passa essa vergonha, não. Gente, Deus nos dá a oportunidade da gente escolher passar uma vergonha. E o que a gente faz com essa oportunidade? Se esconde dela. Quem se esconde da ocasião de passar vergonha, vai passar a vergonha na mão dos outros, não na mão de Deus. A Bíblia diz, 1000 vezes cair na mão de Deus, porque Ele é misericórdia, do que cair na mão dos homens. E por que a gente cai na mão dos homens? Porque tem vergonha de cair na mão de Deus. E talvez foi isso que aconteceu com o nosso amigo aqui, o Judas Iscariotes. 3 anos andando com Jesus e nunca, marcou um horário com o próprio Jesus para falar, Senhor, eu preciso falar uma coisa. Eu tenho um negócio para te contar, que Jesus já sabia, né? Interessante, todo mundo sabia que o Judas era ladrão. Jesus não, Jesus também. Interessante como Jesus não fala do que você não quer falar com ele, né? Quantas vezes na vida a gente sabe algo da pessoa, mas você fala assim, eu vou ficar apertando, eu vou ficar espremendo. É chato também, né? Se você quiser, você fala, né? Não quer falar, não fala. Não quis falar, não falou. E se perdeu. Se transformou no traidor por causa de dinheiro. Mateus tinha um assunto com dinheiro, se transformou em santo e evangelista. Zaqueu tinha um problema com dinheiro, se transformou num dos testemunhos mais bonitos da Bíblia. Judas tinha problema com dinheiro, foi para o quinto dos infernos. E aqui está, meus irmãos. Então, nós não podemos culpar nossas fraquezas, nem nossos defeitos de fábrica. Você sabe que todo mundo nasceu com um defeito de fábrica. Teologicamente, na teologia moral, a partir da carta de São Tiago, isso se chama de concupiscência. Cada um de nós nasceu com uma concupiscência, com uma inclinação para algum mal. Eu tenho uma que você não tem, mas você tem a que eu não tenho, e assim é a vida. Mas então a culpa não pode ser da concupiscência, porque Mateus e Zaqueus tinham a mesma concupiscência. Dinheiro, vaidade, comprado mais caro. Eu quero agora, não tenho dinheiro, não tem problema, eu empresto, se eu digo que vou pagar, não vou pagar, você paga para mim, e eu te roubo assim, e boa, bora. O importante é passar na avenida com o carro novo. Cada um tem uma concupiscência. Mas se eu tenho Zaqueu e Mateus, que tem a mesma concupiscência do Judas Iscariotes, Judas Iscariotes, você está achando que a tua história triste vai colar na porta do céu? Maria de Magdala tinha 7 demônios. Então, se eu tenho 1, 2 ou 3 demônios também, já não dá nem para botar culpa no demônio. Porque teve uma mulher que teve 7 demônios e ficou santa. A mulher que ia ser apedrejada porque é adúltera. E tem muita gente que tem uma concupiscência sexual. Tem gente que com dinheiro não dá trabalho, tem gente que pode ser ofendida, ele perdoa, mas mulher, filho, homem, vive aceso. É ou não é verdade? Então um negócio dentro de si, não é ver? Mas aí não dá para falar, porque a mulher lá que ia ser apedrejada lá virou santa. Então, meus irmãos, o nosso maior problema não é nem a nossa concupiscência carnal. Sexo, dinheiro, droga, álcool, preguiça, ira. Não é. Nosso maior problema é aquilo que de demoníaco existe em nós,
chamado ego. Porque quando a gente pensa Lúcifer lá no céu, ele era um anjo de Deus. O que fez Lúcifer se transformar em Satanás e cair no inferno? Ele foi no boteco? Não tinha boteco. Ele foi no prostíbulo? Não tinha prostíbulo. Ele cheirou uma carreira de cocaína? Não tinha pó. Ele fumou um baseado? Não tinha erva. O que ele fez de físico? Nada. O que fez o anjo de luz virar demônio? Ego. Eu não vou me dobrar para o teu filho quando ele se encarnar na forma humana. Eu não vou servir um ser humano. Eu sou anjo, eu sou gostoso, eu sou bonito, eu tenho asa. Eu não. Ego, vaidade. E aí, queridos, nós precisamos tomar conta com isso. A máscara e essa profunda presunção também de acreditar que nós somos tão especiais assim, que eu não posso nem me abrir e ninguém é capaz de mim. Ih, meu filho, tem muita gente aí que você não dá nada. E que às vezes é capaz de te dar uma palavra, te dar um exemplo, contar 2 minutos da vida dele, você já se endireita todinho. Mas nós somos vaidosos demais, presunçosos demais, entende isso? Nós temos umas futilidades na cabeça, a gente desconsidera os outros. E aí diz, né? Que eles todos ouviam, eram tocados, né? E se permitiam ser libertos, de um modo até vexatório, publicamente falando, por Jesus. E a multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Meus amados, muita coisa em nós não é curada nunca, não é liberta nunca em nós, sabe por quê? Porque Deus olha e vê que a gente sofre. Deus olha e vê que a gente chora. Deus olha e vê que aquilo em nós machuca a gente. Mas Deus olha e vê assim: você não quer essa libertação do jeito que quer. Você quer ver? Você está disposto a ficar 1 ano sem tomar cerveja por isso? Tô. Você está disposto a ficar por 1 ano, acordar cedo e rezar de joelho nessa intenção? Tô. Você está disposto a testemunhar essa graça depois? Não, aí é complicado, né? A gente vai falando da nossa vida. Entendi o quanto você quer. Sei não se você quer. Isso aqui, meus irmãos, é um excelente critério para as coisas. Eu acho que talvez Jesus olhava para Judas e falava assim: ele não fala, mas eu acho que eu vou puxar assunto com ele. Mas talvez Jesus pensava assim: quer saber? Se eu libertar ele dele parar de roubar a bolsa, ninguém vai ficar sabendo também. Porque esse aí... A nossa vaidade, meus irmãos. A nossa vaidade. Tem muita coisa na nossa vida que está amarrada e vai ficar assim. E aí Deus me livre se de tão amarrada nos leve até o inferno. Porque Deus vê que a gente reclama, que a gente sente o desconforto, mas que a gente não é humilde. A humildade é a mãe de todas as virtudes, a humildade é a mãe de todas as graças na nossa vida. Portanto, queridos, que nós tenhamos um pouquinho mais de humildade. Diferente do Judas, que virou uma mala, sem alça, sem rodinha, porque virou apóstolo. E a gente lê pelos evangelhos que ele estava longe de ser, dos apóstolos, o mais importante. Mas não precisou muito para ele se sentir distante dos outros, superior às pessoas e acanhado em si mesmo, né? Então a gente nunca pode perder essa liberdade interior. A liberdade interior. A liberdade interior de filhos de Deus. A liberdade interior de quem recorre, como todo mundo recorre. Porque apesar de apóstolo, não pode deixar de ser discípulo. Mas o evangelho de hoje também nos fala do amor de Cristo pela igreja, pelos 12, pelos sacerdotes e pela comunidade que Jesus vai fundar ao redor dos 12. E aí a primeira leitura da carta aos Coríntios, São Paulo está puxando a orelha dos coríntios. Ontem, porque um entre eles dorme com a própria madrasta. Eles têm um escândalo, uma imoralidade entre eles, e eles não apertam, não resolvem o assunto, inchados de orgulho, porque foram fundados pelo grande Paulo, e depois catequizados pelo grande Apolo, está tudo na Bíblia que você não lê, e das comunidades todas que Paulo funda, junto à comunidade de Éfeso, Corinto é a comunidade mais carismática, mais cheia de dons e portentos de evangelização.
Tá, isso a gente conversou ontem. Agora eles têm um outro problema entre eles, que Paulo ali colocou. Irmãos, quando vocês têm uma questão um com o outro, vocês causam duas vergonhas. Primeiro, que já é uma vergonha, disse ali Paulo na carta que nós ouvimos, não é? Já é uma grande falta haver processos um contra o outro aí. Um irmão processando irmão, dentro da comunidade. Com certeza por questões de dinheiro e de negócio, né? Irmão processando irmão, que vergonha para a igreja. E aqui está, meus queridos, um passo que a gente precisa dar na vida. Às vezes a gente ama o padre A, ama o padre B, é fã do Frei C, gosta muito de tal atividade da igreja, mas a gente não se entende como filho da igreja. A gente não fala mal da nossa mãe em público. Você fala mal da sua mãe em público? Se você fala, você está desonrando. Se você tem uma mãe muito difícil e problemática, para quem é que você fala dela? Para quem pode ajudá-la. Se não pode ajudá-la, guarda na boca. Você não fala mal da sua mãe. Marido e mulher é a mesma coisa. Teu marido tem um defeito, tua mulher tem um defeito, que está te custando muito. Você pode falar disso? Depende, com quem você vai falar? Você vai falar com quem vai te ajudar a lidar com isso? Você vai falar com quem vai ajudar a mudar isso? Então fica quieto, porque você está desonrando a pessoa. E Paulo está dizendo, como assim? Vocês se processam um ao outro? 2, vocês levam a igreja, quando levam um irmão ao tribunal, vocês levam as vossas causas diante de pagãos para a nossa vergonha. E aqui está, meus queridos, nós somos igreja. Pense bem no que você faz, no que você fala. Pense bem em como você se comporta. Irmão contra irmão. Então não adianta ser fã do padre A, ser fã do padre B. Não adianta ter uma piedade interior a Jesus Eucarístico, uma devoção profunda a Nossa Senhora. Se você não entende que você é parte da mãe igreja, e se você não zela por ela em público, se ano é ano de eleição, e nem precisa ser, porque não precisa, para qualquer assunto, o piquiriense sabe ser baixo, vil e porco. Mas sobretudo nessas ocasiões, irmão contra irmão, diante de pagãos, para a vergonha da igreja, para o pagão daí então dizer, ah lá, tudo da igreja, porque nós não amamos a igreja, e é pecado não amar a igreja, é pecado usufruir dela. Meus amados, isso aqui não é o Lions Club, não é o Rotary Club, não é um sindicato, não é o Country Club, não é qualquer agremiação humana, onde as pessoas participam porque gostam, têm direitos e deveres. É mais do que isso. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja é o sacramento da salvação. E Paulo está perguntando, vocês não pensam nada dessas coisas? Quando aí em Corinto, vocês colocam a igreja, única esperança desse fim de mundo chamado Corinto, em vergonha diante de juiz pagão. E agora na rua todo mundo sabe que o A processa B. Como assim? O B está dando cano no A, e agora eles se processam em público. Mas aí, São Paulo aponta algo vergonhoso para Corinto, mas que ecoa no tempo, que existe entre nós, e que existe nas nossas famílias. Ele pergunta assim, nós estamos ali na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Será que aí entre vocês não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz e conselheiro entre os dois que estão brigando? Precisa ir lá no tribunal humano, entre vocês não tem um capaz de mediar? E a resposta é, não tem. Nós somos tudo doido, tudo tosco e tudo raso. Meus irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Não tem ninguém entre vocês sábio, maduro, elegante, prudente, para mediar esse quiprocó aí? Não tem. Nós precisamos ir falar com o bispo. Nós precisamos ir em público. Olha o que Paulo está dizendo. Mas a resposta pode ser muito triste quando às vezes não tem. É tudo doido, é tudo irado, é tudo fofoqueiro, é tudo ciumento igual. Meus irmãos, quantas pessoas na vida estão apanhando, não estão batendo? Por quê? Porque estão na posição de apanhar. Bota ela na posição de bater. O que ela faz? Ela bate.
Não é assim a vida? Quantas famílias a gente vê e fala assim, mas não tem um padrinho, uma madrinha dessa criança, desse casamento, para ir lá conversar? Não, não tem. Ninguém sabe conversar. Ninguém tem nada a dizer, porque ninguém reza. Gente, como é triste ficar velho, careca ou cabeça branca, barrigudinho e ter passado uma menopausa, minha senhora, e ser cru. Tem gente que ela é crua a vida inteira. Se você apertar ela é profunda e madura como um adolescente de 12 anos que foi contrariado pela mamãe. Impressionante, olha o que Paulo está dizendo. Meus irmãos, não é possível que vocês só sabem orar em línguas. Não é possível que vocês só sabem bater palma e erguer braço. Não é possível que vocês só sabem passar a mão no Santíssimo e chorar. Não tem um entre vocês capaz de conversar com essa pessoa? Não, não tem. Mas aí vamos lá de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para São Paulo. São Paulo, quem disse que essa pessoa respeita o irmão também? Porque tem gente que não tem humildade para ouvir ninguém. É ou não é verdade? É muito interessante isso aqui. A gente tem uma frase, a gente tem um jargão da língua portuguesa que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, eu não obedeço o bom senso. Eu não obedeço a verdade. Eu obedeço o poder. Você está certo, eu estou errado. Já entendi que você está certo, eu estou errado. Mas como você não tem poder, eu não me dobro. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certo? Tem uma sabedoria nessa frase. Mas tem um defeito de caráter nela também, não tem? Ou seja, eu só obedeço, eu só me curvo. Eu só falo assim, nossa, é verdade mesmo. Pensando bem, né? Acho que dessa vez, putz, que vergonha. Ih, rapaz, me desculpa. Eu falar isso para você? Quem é você? Você é o juiz? Você é o promotor? Você é o pároco? Você é o bispo? Então, filho. Então, olha o que tem em Corinto, a comunidade mais carismática da Bíblia. Uma ausência de sabedoria, porque tem gente que mas não consegue formular uma frase com começo, meio e fim. Mas ao mesmo tempo, um monte de gente que não tem humildade nenhuma diante do irmão. Então quem é que Corinto obedecia? Quem é que pacificava a paróquia de Corinto? O promotor, o juiz, o médico, o psiquiatra, autoridades humanas. Porque não tem humildade interior. E às vezes, irmãos, pessoas, vamos dizer assim, humanamente, hierarquicamente inferiores a nós, têm razão. Tem o que dizer. Não é possível que a gente só obedece quem manda. O cristão não obedece quem manda. O cristão obedece à verdade. A gente obedece à nossa consciência. A gente obedece o Espírito Santo. E a gente obedece à verdade. E às vezes eu encontro a verdade e não tem quem mande em mim. Esse é o problema de muitas pessoas. Você olha para você e no fundo, quem é que manda em você? Ninguém. Você paga suas contas, você tem a sua casa. Eu não sou seu pai, eu não sou seu dono, eu não sou nada seu. Quantos de nós olhamos para a vida e ninguém mais manda em nós? Só a verdade, se a gente deixar. Mas para deixar, tem que ser humilde. E humildade é o maior dom, o maior fruto de São Miguel Arcanjo. Esse Micael, esse grito que esse anjinho de nada um dia deu diante de Lúcifer. Quem como Deus? Foi o grito da humildade de um anjo diante da soberba de Lúcifer, que estava nessa, ninguém mandando em mim. E aí São Miguel, deu esse grito e ganhou o nome, Micael, quem como Deus? Então, meus irmãos, nas nossas lutas, nos nossos pecados e tentações, mas também nas nossas coisas vergonhosas, como Judas tinha uma vergonha interior por ser ladrão, a gente precisa olhar para tudo isso e buscar a humildade. Quem como Deus, ninguém como Deus. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.